Abraços semióticos a todos, aqui é o canal Teolitérias. Se você foi conduzido até aqui pelo YouTube, aqui nós falamos de língua, linguagens, semiótica e literatura. Tudo que envolve o universo aí do curso de letras. Se inscreva no canal se quiser continuar recebendo conteúdo. E para você que é inscrito, um grande abraço. Hoje a gente já está com mais de 800 inscritos. Quero agradecer de coração a todo mundo que se inscreveu e que participa aí das pautas e dos conteúdos aqui do nosso canal. De hoje a gente nós vamos falar a respeito da semiótica aplicada no gênero western. E eu tinha um interesse pessoal de resgatar os filmes de western, e aí eu fui pegar o western mais popular, o western spaghetti italiano, feito pelo Sergio Leone, com a trilha sonora do Ennio Morricone, na famosa trilogia dos dólares. Mas eu vou falar hoje de semiótica, e eu assim intitulei o Guia Semiótico do Western Era Uma Vez no Oeste, porque eu considero Era Uma Vez no Oeste mais depurado. Estou partindo dessa hipótese porque eu só assisti até agora Era Uma Vez no Oeste, que é lá de 67, 67, 68, e o 64 tem Por um Punhado de Dólares, que começa essa trilogia, que tem o último, o bom, o mal e o feio, todos com Clint Eastwood, né? Por que a semiótica? Onde a semiótica entra aqui, por isso que eu chamei de guia semiótico do filme de western, e aí a gente vai abordar a semiótica aí dentro, depois de tudo isso aí que foi dito. Desculpa a demora, mas esse encontro de segunda-feira é um encontro para a gente colocar assim, a agenda em dia, só sabendo que mas aí eu deixo para falar no final. Então vamos discutir um pouquinho aí sobre Era Uma Vez no Oeste, a semiótica. Bem, nada melhor do que usar a semiótica em um filme do Velho Oeste, de western, né? Sabendo que, partindo da premissa de que a semiótica ela trabalha com tanto modalidades quanto formas e formatos. Mas a ideia do ela é intrigante, porque quando a gente pensa semiótica, nós pensamos além da língua, claro, tudo está dentro da língua, isso é uma discussão aí para a gente que não acaba, mas diversas expressões que você vai além do texto, além do conceitual, além do textual, né? Você tem o discursivo materializado no visual, o discursivo materializado no sonoro e até o discursivo materializado no tátil. Então você tem as várias dimensões semióticas de comunicação. A comunicação vai produzir um interpretante levando em conta essas várias expressões, essas várias modalidades de abertura de linguagem. E o Velho Oeste, o western, principalmente Era Uma Vez no Oeste, ele vai ser fascinante para isso. Porque você vai precisar muito da semiótica para entender o funcionamento, o motor, né, desse filme. Por quê? Porque basicamente ele vai explorar o visual, então a gente tem lá toda a locação do deserto, com a sua paisagem com linhas horizontais, mais verticalizadas, principalmente Era Uma Vez no Oeste, né? Então você tem o deserto como aquele infinito, mas com verticalizações bem específicas das montanhas, né? E aí vem essa liberação, essa linha da fluidez do cinema em grandes tomadas. Então, para captar esse visual que compõe a linguagem própria do western e que compõe a semiotização do Velho Oeste, você vai ter cenas abertas, né, altamente abertas, onde pode captar os motivos, né? Então no começo do filme ele vai por um motivo de um personagem, mas ele vai abrindo para captar toda a grandeza da locação, que pega o infinito do deserto, a secura do deserto, e pega a verticalização daquelas montanhas belíssimas.
que são filmadas, por incrível que pareça, na Itália e na Espanha, não especificamente nos Estados Unidos. Então você vê que para semiotizar, ou seja, para eu trazer o argumento do cenário, eu vou ter que abrir mão de certas coisas. Então, por exemplo, eu tenho cenas mais lentas e que vão abrindo e gastando mais tempo. Então, takes bem mais longos, todo aquele processo de passagem da câmera com lentidão para ampliar e eu captar, deixar entrar essa expressão do todo que o Velho Oeste traz do deserto, né? Então, resumindo de certo modo, que para que eu semiotize o Velho Oeste, eu tenho que deixar entrar o visual, principalmente do deserto, e com isso eu tenho técnicas de cinema, como a abertura, uma grande angular, e aí a perspectiva. Então tem uma cena do enforcamento, eu não vou, né? E nesse enforcamento você tem a abertura da câmera, então ela vai mostrando ele pelos pés, subindo até ele, e depois abre e tem aquele... Eu sempre sou fascinado pela ideia semiótica do portal, uma espécie de portal, ele sendo enforcado ali pelo portal. Ok? Então, essa primeira semiotização. No filme Era Uma Vez no Oeste, a gente tem uma outra semiotização, um outro recurso, que é o sonoro, porque ele, o personagem principal, ele toca uma gaita. E é interessante porque toda cena que de repente há um indicador, um índice, um elemento indicial da presença do protagonista, é justamente quando esse som da gaita sai. Então, se você entra num ambiente fechado, e aí você tem uma cena mais lenta, talvez de mistério, de surpresa, e aí você escuta o som da gaita. Aí quando você escuta aquele som da gaita, você sabe que aquele personagem está ali, é um som de gaita bem estranho, não é uma música melódica, mas uma música que tem toda uma entonação misteriosa. Então essa presença constante desse som, né, esse aspecto sonoro que vai traduzir a simbologia da presença dele, que vai também dar atenção, o arco da atenção para que você... Porque o que acontece com o Velho Oeste? Os filmes de western, eles têm basicamente... O ato do tiro não é o momento do prazer do cinema. O cinema do western está traduzido no tensionamento narrativo para supervalorização do ato final. Então é a caminhada, o olhar, então você tem muito foco no olhar deles, né, indicial, então você tem índices fortíssimos do que vai acontecer, para que você interaja com as cenas. Então, as cenas elas são compostas principalmente porque o duelo é a ritualização disso. O que é o ritual? É o ritual onde eu tenho os mecanismos de controle emocional do telespectador. Então eu passo pela cena pelos pés e eles vão se abrindo, montando a estrutura do duelo, né, lado a lado. Então os pequenos movimentos, e aí vai para os olhares, e aí você vai tentando traduzir esses olhares, de que manifestação vai ter esses olhares dentro do duelo, que atitude ou que ação efetiva esses olhares vão dar. Então há uma semiotização desse processo, onde eu vou percebendo esses olhares, e aí vou construindo esse cenário até o momento da tensão, e aqueles segundos de tensão que antecedem o puxar a arma e disparar. Então esse júbilo, esse momento de gozo e fruição da obra de arte, até o momento onde há o tiro, e ainda você ainda ganha alguns segundos na cena para saber quem realmente foi baleado. Então essa estrutura é uma semiotização do arco da promessa, onde eu puxo e tensiono esse arco até o máximo possível para dar o estopim efetivo do duelo. Então isso é um elemento também semiotizado dentro do enredo, que a gente poderia usar aí a própria semiótica francesa, se a gente pensar aí em elementos modalizadores, ou no destinador manipulador, se a gente quiser também parar para pensar que o olhar ele influencia na criação de medo e outras coisas, ok? Bem, além desses aspectos semióticos, além do aspecto sonoro, além do aspecto visual, a gente tem um aspecto tátil também muito grande. Esse aspecto tátil do cinema do Velho Oeste é ligado à poeira, aos elementos fragmentários que dão uma certa expressão tátil
de sujeira, né? A maquiagem de sujeira, daquele pó, a forma como eles lidam com o sol, o suor. Então há uma maquiagem forçada para isso, e isso transmite para a gente uma sensação, um processo icônico, né, de tradução do clima, do ambiente, mas também da materialidade do deserto. Então isso é um recurso expressivo, força um recurso expressivo para que a gente possa captar essa construção da identidade do Velho Oeste, que beira uma verossimilhança. Mas é bom a gente anotar o seguinte, que o Velho Oeste ele não tem tanto objetivo de construir uma verossimilhança com a verdade. Ele é coerente com a sua linguagem. O Western ele tem uma linguagem. Tá? Ele semiotizou uma linguagem, elementos, e ele conversa com esses elementos. Ele tem uma metalinguagem, na verdade. Ele usa esses recursos para se comunicar. Então a semiótica é um prato cheio para a gente analisar esses filmes de western. E a gente tem também, quando a gente pensa na modificação de sujeitos, entre um sujeito que modifica outro sujeito, isso aí pegando a relações actanciais, pegando o quadrado semiótico da semiótica francesa, a gente pode perceber que sempre nós estamos pautados por uma tensão construída a partir da vingança. Né? Se a gente for pensar, o eixo que move Era Uma Vez no Oeste é a vingança do protagonista pelo que aconteceu com o irmão dele. Né? E isso vai acarretar toda a tensão e todo um preparo, né, para acontecer o ato final. Então é bem interessante porque você tem uma construção de um personagem, né? Então você tem um personagem que inicialmente você não sabe de onde ele foi construído, mas você sabe que ele está em caráter de modificação, ele está se transformando, adquirindo recursos, destilando ódio, destilando a vingança para o momento oportuno, né? Até que tem uma fala muito específica, eu vou até pegar e depois colocar uma falinha, quando ele diz que há o momento certo, né, para executar o inimigo. Bem, pessoal, para o vídeo não ficar muito longo, eu acho que eu vou parando por aqui, porque sempre nesses vídeos a gente faz os nossos informes iniciais, mas pensem a semiótica como uma ferramenta muito poderosa para a gente ingressar nesses filmes, por exemplo, de Velho Oeste. Eu acho sensacional isso. Eu vou continuar assistindo. Ontem, domingo, eu assisti Por um Punhado de Dólares. Gostei muito dele. Mas como Um Punhado de Dólares é o primeiro de 64, então a gente tem por mais dólares, não sei como ficou a tradução, em 65 e em 66, a gente vai ter o final da trilogia, O Bom, o Mal e o Feio, que aqui no Brasil ficou Três Homens em Conflito, que a tradução não ficou legal. Eu vou percorrer, mas eu estou já analisando com vocês aqui o lado da ponta, o que eu acho que tem mais apelo artístico. E quando a gente tem mais apelo artístico, a gente tem problemas. Nem todo mundo vai se adaptar ao andamento do filme do western. Ele é um filme longo, para captar esses elementos semióticos ele tem um custo. E o custo é qual? Ele é um filme mais longo, considerado um filme mais lento. Os fatos narrativos, os fatos do enredo, eles são menos e mais lentos, mas ele tem todo um banquete para você saborear de elementos semióticos. Ok? Pessoal, quem curtiu aí, dá um joinha aí para ajudar o algoritmo do YouTube. Se inscreva no nosso canal, sabendo que nós também produzimos o conteúdo sobre o Enem. Amanhã, às 18h, sai um vídeo sobre a competência 6 e depois de amanhã, na quarta-feira, às 18 horas também, sai um vídeo fechando um pouco essas competências, chamando a galera para pensar sobre isso. E amanhã, às 19h30, tem uma live sobre o Enem. Vou colocar aí o banner, ok? Bem, pessoal, o nosso mantra do canal: nós somos seres semióticos por natureza, tá? Um grande abraço a todos e até a próxima segunda com mais um vídeo do nosso canal Teolitérias. Um abração.